Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um Momento Teologando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tradição oral, revelação verbal, como é que isso acontecia no Antigo Testamento. A gente vai comentar um pouco sobre isso, trazendo aqui algumas evidências bíblicas de como isso funcionava, tá bom? Vou também dar indicação de um livro muito bom que fala sobre isso e a gente vai fazer uso de alguns textos para mostrar a você como é que funcionava, mais ou menos, basicamente, essa tradição oral, a oralidade dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, das leis de Deus, quando ainda não tinha muita coisa escrita ainda, e também quando já tinha escrito, eles não deixavam de praticar também essa tradição, esse compartilhamento das experiências. Bem, se você estiver vendo este vídeo pela plataforma do YouTube e não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve no canal aí, clica aí em inscrever-se. Toda vez que eu postar um vídeo, se você clicar aí no sininho, se for pelo YouTube que você estiver vendo esse vídeo, você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa plataforma do Facebook, a nossa página Momento Teologando, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas e curta a nossa página. Se você estiver vendo pelo Instagram, o meu muito obrigado por ser nosso seguidor e estar vendo o nosso conteúdo. Bem, vamos lá. Tradição oral. Era um costume dos judeus estar sempre se reunindo, eles davam muito valor a esse momento de comunhão, esse momento de conversação, de compartilhamento de ideias, dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, de ensinamentos, doutrinas, tradições. Eles até hoje são muito rigorosos e dedicados a isso, às tradições, às leis, aos costumes. Como eles davam muito valor a esses momentos de comunhão, de aproximação, eu quero falar um pouco sobre isso também. Você já notou que muitas maravilhas de Cristo, muitas das suas obras, de suas mensagens, pregações, ensinamentos, muitos desses momentos foram durante refeições ou dentro de uma casa. Isso aconteceu, se você ler os evangelhos, você vai ver muitas evidências assim. Por quê? Porque era uma desfeita, um descaso, uma desonra muito grande para um anfitrião recusar um pedido para uma refeição, recusar um pedido para vir jantar, para vir para uma ceia, para qualquer tipo de refeição naquela casa. Então Cristo estava sempre nesses momentos. Ali eles conversavam, compartilhavam das maravilhas de Deus, trocavam experiências, enfim, esse momento em que eles se reuniam, eles confabulavam muito sobre os feitos de Deus. Eles davam muito valor a isso. Perceba também que no tabernáculo, no Antigo Testamento, um dos utensílios sagrados, uma das mobílias sagradas do tabernáculo, que ficava na segunda parte, pois o tabernáculo tinha três partes: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era a parte que ficava a Arca da Aliança. No local santo, que era a parte que ficava entre o santíssimo e entre o pátio externo, dentre essas mobílias, que estava lá a menorá, que é o candelabro, o altar do incensário, tinha também a mesa dos pães. E na mesa dos pães tinha 12 pães. 12 pães. Mesa ali simbolizava comunhão e participação. Os 12 pães, cada um simbolizando as 12 tribos de Israel. Significava que as tribos deveriam estar sempre unidas em comunhão e em participação. Então, eles davam muito valor a essa ideia de comunhão, de participação, de aproximação, de estar sempre junto. E nesse momento que eles estavam juntos, compartilhavam muito das maravilhas de Deus. Então, eles tinham esse costume do pai passar para o filho as leis de Deus, as maravilhas, os costumes, os mandamentos, ensinamentos de moral, de ética e tantas outras coisas que fazia parte da formação moral, espiritual, religiosa, política e social daquele indivíduo, daquele judeu. Eu quero ler aqui alguns textos para mostrar para você essas evidências. Preste atenção. Salmos capítulo 44, versículo 11. Olha o que diz. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizera em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Aqui está falando das proezas divinas,
Agora veja essa parte. Ouvimos com nossos próprios ouvidos, ó Deus, o que os nossos pais nos contaram. Tradição oral, essa verbalização. O pai passava para o filho as promessas de Deus, as alianças, os estatutos, suas tradições. Era tradição oral, revelação verbal. Ele recebia, passava, recebia, transmitia para seus filhos para gerações futuras. Agora olha outro texto muito interessante. Juízes, o chamado de Gideão, capítulo 6, estou dando evidências dessa tradição oral. Juízes, capítulo 6, o chamado de Gideão, versículos 11 e 12. Versículo 11 e 12, ou melhor, versículos 12 e 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Tradição oral. Que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Observe que ele está lembrando, ele está aqui remontando aqui a obra de Deus no Egito. Aqui o povo já estava em Canaã. Não, todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, estou repetindo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então ele está lembrando aqui aquilo que nossos pais nos contaram. Tuas obras no Egito, tudo que o Senhor fez. Então mais uma evidência dessa tradição oral, da oralidade. Agora, outro fato muito interessante. Êxodo capítulo 12, quando é estabelecida a primeira Páscoa. Olha o que acontece. Guardai, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Está falando da Páscoa. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é esse? Que ritual é esse? Vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Deus estava dizendo: vai chegar um momento que vocês vão sair daqui, vocês serão estabelecidos em Canaã, e quando vossos filhos perguntarem: que ritual é esse? Quando eles estivessem praticando a Páscoa, vocês vão dizer, essa é a Páscoa do Senhor. E Deus estava falando: registre isso como memorial, como estatuto perpétuo, e conte para vossos filhos. Muito legal, né? Êxodo ainda capítulo 2. Olha que interessante essa aqui agora. Êxodo capítulo 2, do versículo 23 ao 24. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Já era morto, muitos anos. Com Isaac e Jacó. Deus lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Gente, aqui já tinha aproximadamente 4 séculos, 400 anos, que o povo de Israel agora está clamando a Deus, para que Deus livrasse eles da servidão do Egito. E o texto diz que Deus lembrou da aliança. Observe, quando Deus se lembra, não quer dizer que Deus esqueceu. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, isso significa que Deus não esqueceu. E sim, também, que chegou o tempo certo do cumprimento daquela promessa. Portanto, Deus disse: e lembrei da aliança que fiz a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E o povo está clamando. Mas, gente, aqui tinha já mais de 400 anos depois de Abraão. E o povo está clamando. Essa geração que estava clamando aqui não era a mesma geração de Jacó quando entrou no Egito. Não era mais a geração. Por quê? Conta-se, ou melhor, estima-se, que uma geração na Bíblia poderia ser entre 30 a 40 anos, era o tempo de uma geração. Geração no sentido de tempo. Tempo em que as pessoas viviam.
nesse sentido que eu estou falando de geração. Então, estima-se um tempo médio de 30 a 40 anos. A cada 30 ou 40 anos, vinha uma geração, depois mais 30 a 40 anos, mais outra geração. Por isso que quando o povo ficou 40 anos no deserto, ali foi suficiente para nascer uma nova geração. Segundo como está em Números 13, capítulo 13 e capítulo 14. Depois você lê. Acompanhe comigo o raciocínio. Por que então que esse povo, depois de 400 anos, está clamando, está orando, está pedindo a Deus por um socorro, por uma resposta? Gente, eles estavam lembrando da tradição oral. Eles estavam lembrando certamente do que os seus antepassados passaram de pai para filho, de pai para filho, até chegar nessa geração aqui. Porque eu fiz um cálculo aqui, a grosso modo, 400 anos dividido por aproximadamente 35 anos. Então, de Jacó até esse momento aqui de Êxodo 2, passaram ali aproximadamente, um cálculo a grosso modo que eu fiz, 11 gerações. 11 gerações. Então, na 11ª geração, aproximadamente, o cálculo não é exato, é só um valor aproximado para a gente ter uma noção dessa abordagem que a gente está fazendo. Aproximadamente 11 gerações, eles clamam porque a tradição oral chegou até eles também, depois de mais de 10 gerações, depois de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que eles clamavam? Eles clamavam por causa de Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, que o Senhor disse a Abraão: Abraão, tua descendência ficará escrava numa terra estranha por 400 anos, mas eu vou tirar a tua descendência de lá. Abraão passa isso para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó passa para seus 12 filhos, seus 12 filhos começam a passar para os filhos, para os netos e assim por diante, até chegar nessa geração, depois de 400 anos, aqui em Êxodo capítulo 2, o texto que nós lemos. Então, o que levou eles a clamar, a orar, foram as lembranças do que eles ouviram da tradição oral. Não tenha dúvida disso. Esse fato é muito curioso, é uma informação muito relevante para o nosso estudo sobre a tradição oral. E, para estar aqui ratificando isso que eu estou falando, eu quero fazer a citação aqui desse livro, que é um livro, gente, muito bom. Gente, esse livro é uma riqueza de conteúdo, de conhecimento acadêmico e técnico dentro desse assunto. Eu vou ler a citação e vou recomendar esse livro para você. O nome do livro é Eu Sou, a Doutrina da Revelação Verbal, volume 1, de Heber Campos. E tem também o volume 2, tá vendo? Eu Sou o volume 1 e Eu Sou o volume 2, sobre revelação verbal. Livro bom, livro profundo, acadêmico, técnico, muito explicado, traz muitas informações preciosíssimas. Eu recomendo esse livro para você que fala sobre esse assunto. Para mim é o melhor livro que eu já li até hoje sobre esse assunto. No capítulo 11, da página 233, olha o que diz. Transmissão oral. A transmissão oral pela qual a revelação original de Deus foi passada adiante de uma pessoa para outra, corrompida ou não, diz respeito à revelação de Deus que veio oralmente, de vários modos e por meios de eventos reveladores que foram apresentados. A transmissão oral pode ter desempenhado papel relevante antes do uso da escrita, mesmo após o uso comum da escrita. A tradição oral passou de pai para filho, como eu falei no começo. Veio antes da escrita, era uma forma de preservar o que Deus tinha falado, o que Deus tinha feito, mas durante a escrita ainda se praticava essa tradição. Eles davam muito valor a esses momentos de comunhão, era onde eles compartilhavam das benfeitorias divinas entre eles. Outra citação, ainda no mesmo livro, na página 236. O costume dos mais velhos na transmissão de histórias aos mais novos. As crianças dos primórdios da civilização não tinham as diversões que as nossas têm hoje. Uma das principais preocupações era sentar-se aos pés dos mais velhos e ouvir histórias dos ancestrais, dos seus antepassados. Muitas coisas eram transmitidas oralmente porque boa parte dos antigos não dominava a escrita. Além disso, dependendo da época em que viveram, ainda não havia a linguagem em forma escrita. A escrita apareceu, segundo alguns, apenas alguns poucos milhares de anos antes de Cristo.
Qualquer coisa que Adão tenha conhecido diretamente de Deus ou de sua experiência pré-queda, antes da queda, da criação do mundo e dos tratados reveladores de Deus com ele, poderia ter sido transmitida a seus filhos por meios orais, pela sua conversa, pelas suas palavras, pelos seus compartilhamentos. Eventos como a queda, a expulsão do jardim, entre outros, igualmente teriam sido transmitidos por Adão e Eva para a sua posteridade, para aqueles que viriam depois. Então, recomendo esses 2 livros, tá? Qualquer coisa aí você me chama aí, no privado aí, eu te dou mais informações sobre ele. É da editora Fiel. Bem, gente, esse foi o nosso Momento Teologando de hoje, essa informação muito curiosa, muito rica pra gente. Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por nos seguir. Deus te abençoe.